Olá, este é o Visão Parlamentar. E eu convido você a conhecer o que pensam e o que fazem os deputados estaduais mineiros. Neste programa, eu converso com o deputado Guilherme da Cunha, do Partido Novo, vice-líder do governo. Vamos falar sobre os impactos da aprovação de projetos do Executivo, as perspectivas do Estado para 2020 e um balanço das relações entre o governo Zema e a Assembleia. Acompanhe. A votação do orçamento do Estado fecha o ano legislativo na Assembleia. Para 2020, o governo estima um rombo de mais de 13 bilhões de reais nas contas públicas. E apesar de algumas vitórias obtidas neste ano, como a antecipação de recursos do Nióbio e o acordo feito com as prefeituras para regularizar os repasses obrigatórios, o cenário econômico no Estado ainda é incerto. Para falar sobre as propostas do Executivo no enfrentamento da crise e fazer um balanço das relações entre os poderes nesse primeiro ano do governo Zema, eu converso com o deputado Guilherme da Cunha, do Partido Novo, vice-líder de governo no Parlamento. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Marcos. Obrigado também aos espectadores que nos honram com sua audiência. É um prazer estar aqui e poder conversar com vocês. Deputado, vamos começar falando sobre o orçamento para o ano que vem, que prevê um déficit de 13 bilhões de reais nas contas públicas. Estima-se que o Estado arrecade 83 bilhões, mas terá uma despesa de 96 bilhões de reais no ano que vem. Teremos ainda um ano de poucos investimentos, de aperto de cintos, é isso que os números mostram? Certamente. Minas Gerais está talvez numa das piores crises de sua história. O governador assumiu o Estado no início desse ano com mais de 100 bilhões de reais em dívida consolidada de longo prazo, mais de 30 bilhões em dívidas vencidas na praça, em calote mesmo, com fornecedores, com prestadores de serviços, e ainda com o 13º do funcionalismo, com salários de dezembro em aberto e sem previsão para pagamento. Com muito esforço, o governador conseguiu honrar uma parte desses compromissos, né? Fez o pagamento do 13º do ano passado, ainda que parceladamente, fez o pagamento de dezembro na data correta, em janeiro, tem feito todos os esforços para manter serviços essenciais em funcionamento, mas a crise está longe de estar superada. O Estado precisa de uma reforma estrutural para poder superar esse déficit orçamentário. Com um detalhe muito importante: esse déficit orçamentário está longe de ser um problema só de planilha, uma coisa assim de contador, né, que olha os numerozinhos ali e fala que o número fecha no vermelho. Muito mais do que isso. Esse déficit significa um risco grande de que a gente tenha problemas com fornecedores, com prestadores de serviços, e isso possa prejudicar serviços essenciais para o cidadão, como saúde, segurança e educação. É necessária muita criatividade do governo para manter o Estado em funcionamento, até agora conseguindo com sucesso, mas seria melhor se a gente pudesse resolver definitivamente os problemas. Detalhando um pouco o orçamento, deputado Guilherme, 77% dele vem de receitas com o ICMS. E o governo ainda luta aqui na casa para prorrogar alíquotas de ICMS sobre produtos supérfluos. Foi uma cobrança adicional de 2%, foi implementada na gestão anterior e agora está para ser votada aqui na casa. O senhor acredita que, nesse momento, o Estado realmente não pode abrir mão desse tipo de receita, mesmo talvez isso indo contra aí, o ideário do Partido Novo? É bom deixar sempre claro, a gente tem por ideal sempre reduzir impostos, mas quando possível. E na atual conjuntura do Estado, com um déficit de 13 bilhões no orçamento, perder qualquer receita não significa mais dinheiro no bolso do cidadão. Seria uma redução ilusória, de mentira, enganadora, porque significaria mais endividamento. Significaria que o nosso buraco hoje, que já é de 13 bilhões de reais, aumentaria aí em mais 850 milhões, gerando uma dívida que a gente teria que pagar num futuro muito próximo. Só que pagar não apenas os 850 milhões que deixássemos de arrecadar agora, mas pagar isso com juros, com encargos, deixando a conta muito mais cara. É um princípio do Novo, sim, reduzir impostos sempre que possível, mas também são princípios muito importantes para a gente. A responsabilidade fiscal e a garantia de serviços essenciais de qualidade, como saúde, segurança e educação. O projeto vai na direção
desses princípios, ele está de acordo com esses princípios. Parte dos recursos vai para um fundo de erradicação da miséria também, né? Exato, uma parte substancial, 2/3 aproximadamente desse valor, é direcionado ao Fundo de Erradicação da Miséria, que tem importantes ações na qualificação do pequeno produtor do campo, rural, que talvez seja a maior vítima da pobreza e da miséria no nosso estado, e também para a garantia de acesso às escolas para estudantes que habitam longe das instituições de ensino. São importantes medidas que precisam continuar. Deputado, e o gasto com pessoal? O orçamento prevê que quase 47% das despesas são para manutenção e funcionamento dos serviços públicos. A reforma administrativa e a diminuição de cargos comissionados que foi feita tiveram pouco impacto na sua avaliação diante dessa questão específica do Estado com folha de pessoal? O número total de pessoal é um bocado mais alto. Se a gente leva em consideração o consolidado de todos os poderes, a gente vê que Minas Gerais está com aproximadamente 74% de comprometimento de toda a sua receita corrente líquida com o pessoal. É um número muito acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal e é um número que exige medidas muito importantes, relevantes e urgentes para que o Estado volte, a uma saúde financeira. A reforma administrativa fez o que foi possível. Reduziu de 23 para 12 secretarias, fez um corte muito grande no número de funcionários comissionados, aqueles chamados cargos de confiança no Estado. Houve uma redução de aproximadamente 40 mil cargos no total do Poder Executivo, mas a gente ainda está muito longe de ter a estabilidade e a saúde financeira necessária para poder garantir um Estado livre da crise, livre de riscos para os seus serviços essenciais. Uma questão que é muito sensível no orçamento é a Previdência. Minas tem um déficit hoje aí estimado em torno de 15 bilhões de reais, um déficit previdenciário. Os números variam um pouco aí de acordo com quem faz a previsão, mas é mais ou menos por aí. O Estado tem que enfrentar a questão da reforma da Previdência, se isso não vier de Brasília, a inclusão dos estados e municípios, se não for consolidada lá pelo Congresso, Minas Gerais vai ter que apresentar um plano próprio de reforma da Previdência? Marcos, não tenha dúvida, isso é absolutamente necessário. A gente tem hoje um déficit previdenciário próximo a 16 bilhões de reais por ano e a tendência é que ele cresça e cresça muito acima da arrecadação, por inércia mesmo, e não há nada que a gente possa fazer concretamente quanto a isso. São servidores que já estão chegando próximo à sua data de aposentadoria, que têm esse direito, que irão se aposentar e, graças a Deus, a gente tem uma expectativa de vida prolongada da população, muito mais saudável do que já foi no passado. Essa folha de inativos ela só tende a crescer. Isso é um desafio muito grande para o Estado. Atualmente, a folha de inativos, de aposentados, já é quase igual à folha de servidores ativos que estão prestando serviço para a população. O grande problema disso é que esse recurso, que é drenado para o serviço de previdência, que é drenado para a manutenção dessas aposentadorias, ele sai de áreas que são essenciais para atendimento do cidadão dos 21 milhões de mineiros. Ele sai da saúde, ele sai da educação, ele sai da segurança pública, ele sai de todos os serviços que o Estado presta através do seu serviço ativo, da sua folha, do seu custeio, para poder alimentar uma previdência que atende muito poucos mineiros, comparando com quantos são hoje prejudicados pela ausência de investimentos nas demais áreas. É fundamental que o Estado de Minas Gerais faça a sua reforma da Previdência e, ainda que venha uma reforma em Brasília, que nos ajude, que já dê parâmetros gerais, penso que ainda assim a gente precisará aprofundar a questão aqui no Estado e fazer reformas mais estruturantes que nos levarão a uma situação de equilíbrio no longo prazo. Dentro desse contexto de crise, deputado Guilherme, o Estado vai ter também, naturalmente, pouca margem para investimentos. O governo Zema tem um diagnóstico de quais seriam as áreas mais carentes de investimento no Estado hoje? É ilusório dizer que teremos pouco investimento em Minas Gerais, porque o setor público não investirá em Minas Gerais. Ao longo do ano de 2019, esse governo conseguiu, em protocolos já assinados, atrair cerca de 50 bilhões de reais em investimentos no Estado. O governo anterior, em 4 anos, atraiu 28. É quase o dobro em 1/4 do tempo. Isso vai ser diluído ao longo dos anos, né? Sim, e além disso, a gente ainda tem, num horizonte muito próximo, a possibilidade das concessões rodoviárias que permitirão investimentos em infraestrutura, não apenas em 7 rodovias, mas em 7 malhas rodoviárias no nosso estado, feitos pela iniciativa privada,
que vão proporcionar melhor escoamento da produção, que vão proporcionar empregos na construção da estrada, que vão proporcionar insumos também, que vão certamente contribuir para destravar a economia mineira, gerar mais emprego, mais renda e mais investimento. Essa questão de logística deve ser uma prioridade, melhorar a infraestrutura logística do Estado? Certamente, é necessário dar mais competitividade para o produtor mineiro, para que ele possa escoar sua produção, para que ele possa vender, ter renda e gerar empregos. Mas não apenas nessa questão ligada às atividades econômicas, os investimentos são prioridade. É também muito importante a gente pensar nos investimentos na área de saúde, que o governo também já está trabalhando com a possibilidade de OS na área da saúde para atrair investimentos privados e finalizar, finalmente, os hospitais regionais, colocá-los em operação e atenderem a população. Né, herdadas da gestão anterior. Sim, já são obras paradas há muitos anos e que, se formos bem realistas, com um déficit de 13 bilhões de reais, o Estado não vai conseguir terminá-las tão cedo. Mas se há capital disponível na iniciativa privada desejoso de terminar esses hospitais, de colocá-los em funcionamento, gerando novas vagas para o serviço público de saúde, essa é, sim, uma das prioridades do nosso governo. Deputado, a Assembleia deu recentemente sinal verde para que o Estado faça uma operação financeira de antecipação de créditos do Nióbio até 2032. É a principal aposta do Executivo nesse momento para quitar o 13º salário de 2019 e também por fim ao parcelamento salarial que já dura alguns anos no Estado. O senhor acredita em novidades ainda nesse ano de 2019? A gente sabe que tem um tempo aí necessário, os trâmites burocráticos junto à Bolsa de Valores. Qual a perspectiva que o senhor vê para a concretização dessa operação financeira? Essa operação já não é mais uma aposta, ela é uma realidade. O governo estruturou, colocou no papel, enviou à Assembleia o projeto e já teve a aprovação. Então isso já é lei, já há autorização para que seja feita a operação financeira e um detalhe muito relevante. É uma operação inteligente, criativa, que evita os erros cometidos no passado, que levaram a impugnações pelo Tribunal de Contas, que levaram a operação a ser barrada. Esse governo trabalhou com mais criatividade e encontrou uma maneira de fazer, dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma operação que vai garantir o pagamento do 13º salário dos servidores e também colocar os salários em dia para todos. O tempo da operação para acontecer, agora quem vai ditar é a Bolsa de Valores, basicamente. O Estado depende da Bolsa para poder realizar o leilão, porque tem que ser um leilão público. Um leilão realizado com oportunidade de participação para todos, não apenas para que a gente tenha o maior valor possível na operação, mas principalmente para que a gente tenha transparência, principalmente para que a gente tenha certeza de que é um ato correto, ético, liso e que vai resistir a qualquer questionamento, principalmente ao questionamento ético da opinião pública, que pode ter certeza que a operação é boa. Durante essa votação da antecipação dos créditos da Codemig, o senhor pontuou preocupação com um artigo que, na sua visão, poderia dificultar a futura privatização da empresa. A gente lembra que um projeto para privatizar a Codemig também já se encontra na casa, ficou para ser avaliado no ano que vem. O senhor ainda tem mesmo essa preocupação? E como que o senhor acredita que esse projeto de privatização da Codemig vai passar pela casa? O governo tem condições de estabelecer uma maioria para aprovar esse projeto? A minha crítica ao texto final do projeto de lei da antecipação das receitas do Nióbio, da cessão onerosa de direitos creditórios, das ações do Estado na Codemig, para ser mais técnico, ela vinha de um desejo, uma preocupação de aperfeiçoar o projeto o máximo possível enquanto ele ainda estava em tramitação. Fui vencido, mas isso não é um problema. Foi o melhor texto possível para aquele momento, um texto que vai permitir o pagamento do 13º e os salários em dia dos servidores. Para o futuro, sim, gera uma dificuldade adicional, um problema que a gente vai ter que superar agora na tramitação do projeto de lei que autoriza a privatização da Codemig, mas eu tenho certeza que teremos aqui um ambiente de diálogo muito saudável para que isso possa ser discutido. Até porque nos debates que realizamos na Comissão de Minas e Energia, quando da formulação do texto final do projeto de lei da antecipação das receitas do Nióbio, foi deixado muito claro por todos os debatedores que ali não estava de maneira nenhuma sendo antecipada a discussão da privatização ou não da companhia e se haveria ou não uma proibição à privatização, que esse não era o desejo de ninguém. Então acredito que teremos um ambiente bom para debate e
confio que conseguiremos formar a maioria necessária para poder fazer a privatização, porque ela é do máximo interesse de Minas Gerais. Ela pode proporcionar ao Estado a chance de sair do cheque especial, da gente trocar uma receita futura muito parceladinha por um aporte presente que nos permitirá quitar débitos que hoje rendem juros muito maiores do que essa receita parceladinha. Hoje a gente paga mais em juros do que a gente recebe das receitas do Uniób, das receitas da Codemig. A gente tem a chance com a privatização de inverter essa lógica e de, portanto, fazer com que a cada ano o que a gente deixa de pagar em juros seja mais recursos, mais dinheiro do que o que hoje a gente recebe da empresa. É uma operação que matematicamente faz todo o sentido e é do melhor interesse do cidadão mineiro, especialmente daqueles que dependem dos serviços essenciais de saúde, de segurança e de educação. Além da privatização da Codemig, que já tem um projeto na casa, o governador Romeu Zema e secretários de Estado sempre têm defendido as privatizações de outras empresas, sobretudo CEMIG e Copasa, e aí a gente tem pelo menos no momento, uma clara resistência de setores da casa a esses temas, porque entendem que são empresas que prestam serviços essenciais à população e dentro da forma como esses deputados enxergam, não seria prudente o Estado perder controle sobre essas empresas. Como vocês da base, que estão convencidos da necessidade dessas privatizações, pretendem articular maioria em favor desses projetos? Apresentando os dados, apresentando os números e mostrando que a intenção de todos nós é garantir um bom serviço para a população. Os exemplos que a gente tem em todo o Brasil deixam claro. Nos locais onde houve privatização, o reajuste de tarifas foi menor do que nos locais onde permaneceram as estatais. Aqui em Minas, por exemplo, a gente teve um reajuste 50% maior do que em Goiás, onde a companhia foi privatizada. Mas lá tem uma queixa de prestação de serviço, né, de qualidade. O serviço melhorou em 62% desde a privatização. O grande ponto é que a companhia goiana já era, por larga margem, a pior do Brasil. Basicamente, o que houve depois da privatização foi a pior companhia do Brasil, enquanto estatal, recebeu o triplo de investimentos do que recebia antes e conseguiu melhorar sensivelmente, 62%. Continua sendo a pior, para ver o quanto ela estava defasada antes. Mas esse nem é o caso da CEMIG. A CEMIG vive uma situação diferente. Ela presta um serviço de qualidade. Ela é até lucrativa. O grande problema da CEMIG é que ela não dá conta hoje de fazer os investimentos necessários para deixar de ser um gargalo ao crescimento de Minas Gerais. Eu entendo o parlamentar que tem resistências à privatização da CEMIG, porque é uma empresa que sim, desempenhou um importante papel histórico no crescimento e no desenvolvimento do Estado. Mas se a gente olhar para o futuro e principalmente olhar para o bem-estar do cidadão mineiro, da data de hoje adiante, a gente vê que a privatização é o melhor caminho porque ela permitirá atrair os investimentos que hoje o Estado não tem condição de fazer. Com um déficit de 13 bilhões, o Estado não tem condição de aportar recursos na CEMIG para que ela possa fazer as diversas conexões elétricas necessárias, as mais de 400 conexões elétricas necessárias, com empreendimentos de geração de energia que já estão protocolados e aguardando na fila, quanto mais para fazer as milhares de conexões com empreendimentos que vão utilizar essa energia. E o resultado disso, para a população, são menos investimentos, menos empregos, menos renda, menos qualidade de vida. A gente precisa trazer esses investimentos da iniciativa privada para permitir as conexões que vão possibilitar novos empregos, para fazer as conexões que vão possibilitar renda para o norte de Minas, uma das áreas mais carentes do Estado. É essa a razão do nosso apoio e eu tenho certeza que os deputados do norte de Minas vão querer sim que o norte de Minas tenha melhores conexões e investimentos em energia. Tenho certeza que os deputados do Triângulo pensarão de forma semelhante quando vemos os empreendimentos industriais que instalados lá hoje estão tendo que usar geradores a diesel. É certamente uma medida que vai ajudar a gerar empregos em todo o Estado, que vai ajudar Minas Gerais a crescer ainda mais e superar a crise. Outro desafio que fica para o ano que vem é aprovar a adesão de Minas Gerais ao acordo de recuperação fiscal com a União, né, que é um desejo do Executivo. As relações entre o Parlamento e o Executivo começaram um pouco turbulentas em 2019, mas foram melhorando. Isso deixa o senhor otimista também para a tramitação desse projeto, essa questão da adesão ao acordo de recuperação fiscal? A adesão ao regime de recuperação fiscal é certamente a medida mais importante que teremos que deliberar, discutir e votar nessa legislatura.
é o que vai permitir as reformas estruturantes sobre as quais conversamos antes, necessárias para que Minas Gerais finalmente supere o déficit, no qual está vivendo há alguns anos, para que Minas Gerais finalmente pare de dar calote em seus fornecedores, em seus prestadores de serviços, para que Minas Gerais possa manter a totalidade dos seus servidores e mantê-los com os pagamentos em dia. O regime de recuperação fiscal é a saída que temos para que Minas Gerais retome condições saudáveis financeiras e possa, com o passar do tempo, fazer investimentos, que possa, com o passar do tempo, valorizar seus profissionais, que possa, com o passar do tempo, também reduzir a carga tributária. Sem ele a gente retoma o caminho do abismo, a gente retoma um caminho muito perigoso que, a valer as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal e considerando o estouro do teto de gasto de pessoal que Minas já vive, pode forçar a aplicação de uma norma constitucional, constante do artigo 169, parágrafos 3º e 4º da Constituição, que pode levar até mesmo à demissão de servidores estáveis, concursados e que já estão há muitos anos prestando serviço ao Estado. E demissão em grandes números. Não é isso que queremos, queremos evitar que isso aconteça e confiamos que a Assembleia, movida pelo mesmo sentimento, também vai apoiar o regime que é tão necessário para o Estado. Deputado Guilherme, estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu queria, antes de encerrar, que o senhor desse um depoimento sobre esse primeiro ano do senhor como parlamentar, o que a Assembleia representou nesse seu início de vida pública, a visão que o senhor tem do Parlamento Mineiro após esses 12 meses aí atuando na casa. Olha, tem sido um início fantástico, superando minhas expectativas. Sou do Partido Novo, a gente é estreante na política, foi nossa primeira eleição nacional e confesso que na campanha para entrar na Assembleia eu tinha uma visão muito negativa do Parlamento Mineiro. Essa visão foi quebrada, eu vejo que aqui trabalha-se muito, discute com seriedade os problemas do Estado e que tem muita gente bem intencionada, trabalhando para tirar Minas da crise, que não estamos sozinhos e que é possível sim fazer muita diferença com um trabalho sério, com muito diálogo, com conversa e com uma abertura honesta, de coração, para acolher as contribuições dos colegas. Eu tenho aprendido muito com alguns colegas aqui na casa e tenho estabelecido boas parcerias para que a gente possa fazer de Minas Gerais um lugar melhor para se viver, que sempre foi meu objetivo. Seja nas ações de voluntariado que me trouxeram à vida pública, seja agora nesse primeiro ano de mandato. E a gente vai conseguir. Minas vai ser um lugar melhor para se viver, já ao término de 2019, novamente em 2020 e ao final desse mandato, tenho certeza, um Estado muito mais livre, muito mais próspero e com cidadãos muito mais preparados para enfrentar os desafios que a gente tem pela frente. Deputado Guilherme da Cunha, foi um prazer recebê-lo aqui no Visão Parlamentar. O prazer é meu, agradeço também aos espectadores, é sempre um prazer conversar com o cidadão mineiro. Eu conversei com o deputado Guilherme da Cunha, do Partido Novo, ele é vice-líder do governo aqui na Assembleia. Falamos sobre projetos aprovados pelo Poder Executivo ao longo desse ano, o orçamento de 2020 e as pautas prioritárias que ficam para serem enfrentadas no ano que vem. Obrigado também a você pela companhia. Esta e outras entrevistas estão disponíveis no portal da Assembleia na internet. E confira aqui na tela os horários de exibição na TV Assembleia. Até a próxima!